Cumprimento a igreja com a graça e a paz do Senhor. Amém, irmãos? É um prazer estarmos aqui, apesar que eu ainda não dormi. A última vez que eu dormi foi de antes de ontem para ontem. Mas não tem problema não. Hoje eu vou chegar em casa, vou dormir, amanhã é feriado, vou acordar meio-dia, se Deus quiser. E eu quero trazer uma palavra para os irmãos aqui. Antes, trago, pastor, o cumprimento do missionário Francisco Washington, ao pastor Felipe, ao pastor Carlos Elias. Ele mandou um abraço para a Vivian também, falou que foi uma bênção lá na vida deles lá, e a toda a igreja. É uma igreja que tem sido sustentada por essa igreja aqui. Estivemos lá em Juazeiro, treinando os missionários do Nordeste do Brasil, passando uma semana, e o trabalho tem avançado para a glória de Deus. Quero convidar você para abrir a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 2, um texto muito conhecido. Quero ler a partir do versículo 41, e refletir um pouco nessa noite a respeito do estilo de vida de uma igreja saudável. Qual é o estilo de vida de uma igreja saudável e como que o PGM pode nos ajudar a fomentar, desenvolver esse estilo de vida comprometido com as Escrituras, relacional, missional, transformador e relevante. E eu creio que essa passagem pode nos trazer grande ensinamento, assim como grande inspiração. Afinal de contas, é a palavra de Deus. E o texto de Atos 2, 41 em diante diz assim: Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, e havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, e distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão também de casa em casa, e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Palavra de Deus. Amém? Irmãos, a igreja de Atos, essa igreja primitiva, é um sonho. É um sonho para todo cristão experimentar cada dia mais essa maravilha, esses sinais, essa alegria de ver a igreja prosperando, avançando, sendo transformadora, alcançando graça aos olhos das pessoas, vendo vidas sendo transformadas, com toda a sua limitação, com todos os seus defeitos. Não tem um cristão que não lê essa passagem e não fica ali tendo saudade daquilo que talvez não viveu, mas deseja viver a cada dia. E eu creio, irmãos, de todos os milagres que são relatados aqui, talvez o maior milagre de todos seja o nascimento, desenvolvimento e multiplicação dessa igreja, nesse ambiente tão hostil. Hoje tem um programa lá na Globoplay, tentando explicar por que as igrejas estão avançando nas periferias, e eles têm lá as suas desculpas, mas aqui não tem nenhuma razão. Se você se convertesse, provavelmente seria expulso se fosse judeu da sua família, ou podia ser perseguido ali pelo Império Romano. Afinal de contas, você está adorando um outro senhor. Então, os missiólogos, os sociólogos ficam ali tentando descobrir qual razão fez e tornou essa igreja tão irresistível, a ponto das pessoas preferirem talvez arriscar a própria vida e participar disso aí. Um missiólogo chamado Michael Gorin elencou pelo menos 3. Ele disse que essa igreja tinha 3 características que a tornavam irresistível e multiplicadora. Primeira característica, eles tinham evangelismo espontâneo. Um outro Michael Green, disse no seu livro Evangelismo na Igreja Primitiva, que 80% das pessoas que se convertiam não eram por oficiais, mas era através do testemunho simples de pessoas que tentavam dizer a razão da sua fé tão diferente, tão contrastante daquela comum ali, diante daquele tempo ali. Outra coisa interessante que Michael Gorin fala é que essa igreja tinha uma pulverização.
Eles não estavam centralizados num único lugar, onde talvez o Império Romano podia ir ali e persegui-los e matá-los de uma vez só. Não, eles estavam aqui, mas estavam lá, e estavam lá, e estavam ali, e pega isso aqui, mas quando vem já está lá. Eles pulverizaram pela sociedade. E por fim, essa igreja primitiva tinha um pacto profundo de amor. Tem uma carta muito legal do imperador Juliano, pedindo conselho a um mentor mais experiente, como ele vai fazer para acabar com esses hereges, com esses supersticiosos cristãos. E ele diz mais ou menos assim na sua carta: nada tem contribuído mais para o avanço da superstição cristã do que o cuidado mútuo deles entre si e para com os estranhos. Os galileus ímpios cuidam não apenas dos seus, mas também cuidam dos nossos. Esse amor era impactante. Não à toa Jesus disse: é assim que vão saber que vocês são os meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Mas, irmãos, nós sabemos que isso é só um meio, porque a verdadeira causa dessa igreja ter crescido, se desenvolvido, multiplicado, é a ação do Espírito Santo de Deus derramado sobre o corpo de Cristo, unido e perseverante, que é a igreja de Jesus. E esse mesmo Espírito que estava em Cristo, que foi derramado nos apóstolos, lá nos primeiros discípulos, também habita em nós. E eu creio que nós podemos aprender com eles alguns princípios, para que nós como igreja, e como líderes de pequenos grupos, como membros de pequenos grupos, possamos também desenvolver esse ministério impactante. Então a primeira pergunta que eu faço para você é: quem eram esses instrumentos de tantos milagres assim? Será que eles eram pessoas assim tão especiais? O apóstolo Paulo diz que não são muito entre vós os sábios, nem muito entre vós os poderosos. Não, eles eram pessoas simples. Pessoas simples que, assim como eu e você, fomos salvos ali dessa geração perversa, como está escrito no versículo 40, e recebemos esse lavar regenerador do Espírito Santo de Deus. São pessoas como eu e você, que foram resgatadas, regeneradas, e que confiaram na palavra de Deus, e que transformaram aquela realidade, e assim Deus pode fazer na minha e na tua vida também. Às vezes as pessoas ficam esperando essa grande capacitação. Para eu servir a Deus, eu preciso ter isso e aquilo outro. Sim, em algumas áreas é muito importante estudar, é crucial. Mas para ser um instrumento de Deus, basta ter uma vida com Ele, ter uma história de vida, porque eu aprendi uma coisa com meus 17 anos de ministério. É muito pouco, eu sei, mas eu aprendi uma coisa com isso: a tua história de vida capacita você a exercer um ministério que só você pode fazer. Olha para a história de Moisés. Com 80 anos de idade, ele foi vocacionado por Deus para fazer algo que a gente está celebrando até hoje, lá em Israel. 80 anos de idade, porque Deus precisava de um único hebreu para falar com o faraó. Dos mais de 3 milhões de hebreus escravizados, quem era o único hebreu que foi criado como filho da filha de faraó? Moisés. Você não pode, eu sei quem é o Lula, você não vai conseguir falar com ele. Agora, se você for talvez sobrinho dele, espera aí, parece que Moisés apareceu aí. Manda entrar. E aí entra o imponderável. Moisés não tinha nada. O que você tem na mão? Ele tem um pedaço de pau, joga no chão, vira uma serpente, aponta para o céu, cai fogo. Daí é a ação de Deus, não dá para medir. Mas de repente, Deus precisa de um hebreu para guiar 3 milhões de hebreus pelo deserto. De todos os hebreus que viveram escravizados dentro dos muros do Egito, quem é o único hebreu que conhece o deserto? Afinal de contas, ficou criando ali a criação do seu sogro? Moisés. A história de vida dele capacitou para esse projeto único. Olha para José. De repente, ele está ali e é traído pelos irmãos, mas é jogado na casa de Potifar. E na casa de Potifar aprende a administrar recursos. E com toda a sua fidelidade, o que ele ganha? Injustiça, é lançado na cadeia. Mas na cadeia aprende a administrar pessoas. Imagina uma pessoa dominar a cadeia sem arma,
Sendo um prisioneiro, esse cara é um monstro de administração. E de repente, quando Deus faz o imponderável, cai na mão dele, ali trazer a revelação do sonho, mas ele não traz só a revelação, ele traz a solução. E o faraó pergunta: quem sabe administrar pessoas e recursos desse jeito? José. Porque a história de vida dele capacitou. Você passou por histórias boas, histórias ruins, mas Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem. Todas as coisas. Há uma história de vida marcada pelo Espírito Santo no seu coração, para que você testifique com uma compaixão, ou seja, uma dor profunda pelo sofrimento de pessoas que passaram pela mesma coisa que você. E o pequeno grupo é essa oportunidade, onde todos nós podemos ali compartilhar essa porção da multiforme graça de Deus, na nossa unidade e na diversidade, compartilhando o que Deus colocou ali no nosso coração, a respeito daquela palavra que foi compartilhada domingo, a respeito de algum testemunho, a respeito de algum pedido de oração. É a nossa oportunidade. Todos podemos ser usados por Deus. E quando eles eram usados? Diariamente. Todos os dias. Eles não tinham a igreja como uma reunião que eles participavam aqui ou ali. Não, igreja não é onde eles iam, igreja é o que eles eram, o que eles faziam. E eles faziam isso todos os dias. E aonde? Nos templos? Também. Mas de casa em casa, nas ruas, nas esquinas, andando para lá e para cá. Todos os dias, em todos os lugares. Todas as pessoas que foram lavadas e regeneradas pelo Espírito Santo de Deus eram usadas pelo Senhor. E assim pode ser na minha vida e na tua vida também. Agora, eu pergunto a você, o que essas pessoas exatamente faziam? O texto é muito claro. Eles perseveravam, e pelo menos aqui eu dividi 3 categorias. Essa palavra perseveravam é proscarterel. Significa um compromisso intenso, persistente. Eles eram intensamente comprometidos com a doutrina dos apóstolos. Meus irmãos, eu pergunto a você, de que adianta nossos PGMs crescerem, as igrejas avançarem, os ministérios prosperarem, se não for para, como disse Paulo em Filipenses, fazer progredir o evangelho de Jesus Cristo? Não adianta nada. Ainda que dê certo, não faz sentido nenhum. Nós, se quisermos ser uma igreja fiel, realmente transformadora, missional, missionária, nós temos que ser totalmente, como somos aqui, comprometidos com a palavra de Deus. Mas não apenas com o ensino, a instrução. 2 Timóteo 3,16 fala que toda a escritura é apta para o ensino, para a instrução, para a exortação, para a correção. Mas tem o versículo 17. Porque ela nos capacita para praticar. Para a prática das boas obras. E lá no pequeno grupo é essa oportunidade que a gente tem de trazer essa aplicação personalizada. Onde a gente consegue talvez clarear um pouco mais para algumas pessoas que talvez não entenderam. Trazer uma nova perspectiva nessa porção que o Espírito colocou no meu coração em relação à própria palavra dele. Eu gosto da história de Felipe e Eunuco, quando o Espírito de Deus chama Felipe para ir lá na estrada de Gaza, não fala para fazer o quê, e ele tem uma disponibilidade, uma intencionalidade, e de repente ele vê a carruagem, e o texto diz para ele: aproxima-se. E ele aproxima e começa a andar. E quando ele começa a andar, ele não ousa falar. Parece que Felipe está replicando uma técnica de Jesus lá de Lucas 24. Quando encontra os discípulos do caminho de Emaús, ali reclamando, e ele está ali ouvindo. O pequeno grupo dá essa oportunidade de a gente ouvir. E aí ele vai ouvindo e faz uma pergunta estratégica, porque o bom líder de pequeno grupo não é o professor tem no EBD. Pregador tem no culto. O bom líder de pequeno grupo é um facilitador que faz uma ótima pergunta: você entende o que lê? E aí o cara está vindo da onde? Do culto. Está vindo da adoração de Jerusalém. Ele não entendeu nada. Olha, eu não sei, esse cara está falando dele ou está falando de outro. E ali tem essa oportunidade de aplicar.
Ele anda, ele ouve, ele pergunta, ele ouve. E depois que ele entende exatamente qual é a questão, ele parte daquele ponto e, partindo dali, explica todo o Evangelho de Jesus Cristo. Nós fomos chamados por Deus para ter esse privilégio de sermos como Felipe. E olha que coisa maravilhosa, porque quando ele expõe o Evangelho, a palavra de Deus é poderosa, meus irmãos. A palavra de Deus traz vida onde há morte. A palavra de Deus traz luz onde há trevas. A palavra de Deus traz ordem onde há caos. Ele é o Logos. E quando nós declaramos a palavra, não importa com a técnica de oratória, homilética, quando nós declaramos a palavra, o poder está na palavra. A vida, a transformação, a cura, o que me impede de ser batizado. Que privilégio. E depois foi transladado, e foi plantou outra igreja em outro lugar. Que privilégio ser um agente da reconciliação, ser um embaixador de Cristo Jesus, por meio do qual o Senhor roga, reconciliem-se com Deus. Todos nós temos esse privilégio, todos os dias, todos os lugares, no templo e nas casas, por onde o Senhor nos levar. Mas esse povo também perseverava na comunhão e no partir dos pão. São dois aspectos para mim da mesma área. Para alguns teólogos, o partir do pão aqui está simbolizando a questão litúrgica, que representa essa comunhão do corpo de Cristo reunido, como nós celebramos, provavelmente uma vez por mês, algumas igrejas uma vez a cada 2 meses. Mas eles perseveravam também nessa koinonia, nessa vida em comum, todo dia, toda hora, tudo em comum, ouvindo as necessidades uns dos outros. Como o imperador Juliano disse, isso aí é imparável. Não tem como lidar com um povo que se ama, que se cuida, que se importa. É muito mais do que um dogma, é muito mais do que uma religião, é um estilo de vida de amor e de cuidado. Uma vez eu estava plantando igreja em Londrina, pastor, e aí eu fui fazer uma loucura. Eu sou filho de pastor, sobrinho de um monte de pastor, crente, neto de crente, eu sou crente. Aí eu estava plantando igreja e descobri que meus argumentos de crente não estavam alcançando assim. Então eu fiz a loucura de me cadastrar na Uber e trabalhar no Uber só de madrugada, sexta e sábado de madrugada. Quero conhecer esse povo. Aí um dia tocou ali um tal de Nicole, era um travesti. Entrou o travesti, e lá em Londrina os travestis andam pelado. Aí eu, muito crente, eu falei, não consegui falar não. No outro dia aconteceu um milagre, algo que nunca acontece. Tocou a mesma pessoa na mesma hora, no mesmo lugar. Eu falei, deve ser Deus, não é possível. E aí entrou o travesti no carro. E como é que conversa com o travesti? Eu não sei. Aí perguntei para ele, e aí, como é que está o trabalho? Que pergunta. E ele respondeu, muito bem, graças a Deus. Eu falei, misericórdia. E comecei a perguntar, como é que funciona? Porque eu aprendi que a melhor maneira de você conversar com alguém que você não conhece é fazendo perguntas. É isso que um bom facilitador sabe fazer, ele pergunta. Eu ia na casa do meu avô e ninguém gostava de ficar ouvindo, porque meu avô contava as mesmas histórias, e eu ficava só fazendo pergunta. E aí, para variar a história dele, porque senão ele contava a mesma história 3 vezes seguidas. Aí você fazia pergunta diferente, e deixa o homem falar, e ele amava conversar comigo. Eu não falava nada, só ele falava. E eu fui fazendo pergunta. E aí ele falou assim, olha, eu estou atendendo um senhor aqui, e agora tenho que sair para atender um casal que é fixo, toda terça e quinta, mas talvez eu vou voltar para atender esse senhor. Porque ele me fez uma proposta. Ele me ofereceu R$1.800 só para ficar abraçado com ele de noite. Eu falei assim, 1.800? É só abraçar mesmo? Porque dependendo, a gente vai para os 800, né? E eu fiz essa piada. Aí o travesti me disse assim, a maioria dos meus clientes não pagam para ter relação, pagam para serem ouvidos e abraçados. Aquilo mudou a minha vida ministerial.
Eu cheguei na igreja e falei assim, a partir de agora, qualquer pessoa que entrar nessa igreja aqui tem que ser abraçado. E a gente criou uma cultura, chamou lá de regra dos 5 minutos. Acabava um culto, procurava alguém que a gente não conhecia, então não sabia se era visitante ou um membro que a gente não conhecia, e fazia pergunta para o cara ser ouvido. As pessoas amam falar de si mesmo. O que você faz? Como é que é lá? Ah, eu sou delegado. E como é que funciona? Qual que é o horário? A pessoa ama falar. E o pequeno grupo é essa oportunidade, porque ninguém é transformado quando ouve. A pessoa tem a catarse quando ela fala, quando ela abre o coração. A gente tem essa oportunidade de criar um ambiente, não apenas para a pessoa ouvir, ela já ouviu a palavra, agora ela quer falar. Abre o seu coração. O que você acha? Qual é a tua opinião? O que mais marcou? E talvez ela vai falar, não tem nada a ver com nada, mas ali não é EBD, ali é a hora de falar. Porque a pessoa não está só falando o que ela disse, ela está dizendo mais do que ela disse. Talvez é aquela pessoa que todo PGM conta a mesma história, mas ela está tentando te passar uma informação. Ali nessa história repetida tem um pedido de socorro, que talvez nesse grande templo não vai ter a chance. Não podemos parar aqui e ouvir 1.800 pessoas todo domingo, não dá. Mas ali dá. Ali ela abre o coração, ali ela se expõe. E quando ela se expõe, a gente entra com a palavra. E onde entra a palavra, entra a cura. Que privilégio que nós podemos ter, de mostrar a melhor forma de amor de todas, que é ouvir. Não falei do meu avô? Meu avô terminava a visita e falava assim, por favor, traz o meu netinho aqui. Eu amo falar com ele. Não falava nada. Ele amava falar. Falar para alguém que está ouvindo, ativamente, como se estivesse bebendo. Não alguém que está falando, porque alguém já disse, pastor, que conversa de crente não passa de uma pessoa falando e a outra esperando o outro calar a boca só para falar aquilo que já estava pensando em falar, antes do outro começava a dizer. Não é? Eu fiz isso com pastores, eu fui fazer um treinamento com pastores, aí falei assim, eu ensinei sobre ouvido ativo, aí perguntei, conta teu testemunho lá. Aí o cara contou aqui, quando ele terminou, perguntei para o outro, qual que é o testemunho que ele contou? Não sabia, porque ele estava pensando no testemunho dele. Falei, você não aprendeu nada, foi um treinamento jogado no lixo. Porque a gente como líder é treinado a falar, mas a gente ama as pessoas quando a gente ouvir. Felipe chegou e ouviu. Jesus chegou, os discípulos do caminho de Emaús e ouviu. E foi ouvindo. Ele podia chegar falando, eu sou Jesus, para com a choradeira, acabou. Não, ele ouvia. E perguntava, e ouvia. E depois ganhou acesso. Vem com a gente. A gente tem que dar ouvido, para depois ousar desafiar as pessoas com as nossas palavras. E por fim, essas pessoas tinham um compromisso total com a oração. Não podemos desperdiçar isso. É o nosso acesso ao imponderável, ao onipotente, onipresente, onisciente. As orações é o que faz. Deus escolheu mover assim. Não me pergunte por quê. Mas desde Calvino até John Wesley, os dois falam a mesma coisa. Deus escolheu se mover através da oração. Um pastor, Dave Earley, disse no seu livro assim, você crê que Deus pode fazer as coisas melhores do que você? Você crê que Deus pode fazer as coisas mais rápido do que você? Você crê que quando Deus faz é mais definitivo, mais perfeito, mais duradouro? Então por que você não ora? Por que você tenta fazer, quando não dá mais? Aí a gente fala, é quase uma expressão, agora só por Deus. Ou seja, já era. Não, agora que é só por Deus, é agora que vai acontecer, meu irmão. Porque é só Deus que pode transformar uma vida. É só Deus que pode libertar um cativo. É só Deus que pode dar vida a um espírito morto. Então de que adianta falar se a gente não orar? Então a gente compartilha a palavra, a gente ouve as pessoas e de repente está ali naquele ambiente e fala assim, vamos orar agora pelo irmão aqui. Às vezes uma oração vale muito mais do que qualquer conselho. Vamos orar porque Deus vai transformar a sua vida. Meus irmãos, quando nós juntamos palavra, comunhão e oração,
o resultado é milagres extraordinários. Uma vez nós estávamos numa reunião, no nosso reunião de comunhão na nossa igreja, que eu estava plantando lá em Londrina, e eu tinha um sonho, fazer a maior igreja de Londrina, uma arrogância bobinha. Aí um pastor falou assim: você não tem que querer ter a maior igreja, você tem que ter uma igreja maior do que a cidade. Eu fiquei pensando naquilo. Aí fomos na reunião, abrimos ali Efésios capítulo 4, falamos que quando todo o corpo ajustado e unido, com o auxílio de todas as juntas, trabalha, a igreja cresce e edifica. E falei para eles assim: olha, eu não tenho uma pregação grande para falar para vocês não, estava cansado, um dia como esse aqui, trabalhei a madrugada inteira e falei para eles assim: vamos fazer acontecer aquilo que a palavra de Deus diz que acontece quando o corpo de Cristo se reúne. Procura uma pessoa desse grupo que você nunca conversou e conversa com ela. Eu acho que talvez o milagre que você precisa talvez esteja na mão dela. E a palavra de sabedoria que ela precisa ouvir está na tua boca. Sabe, às vezes tem coisa que você está orando aqui a vida inteira e a resposta está do outro lado da igreja lá. E a gente só precisa conectar. Essa irmã era a irmã que procurou uma senhorinha lá. Ela era rica, poderosa, influente na cidade. Teve um casamento tardio e teve uma criança que nasceu com um problema psicológico muito grave, muito intenso. E ele dava um trabalho assim terrível na igreja. E ela decidiu acreditar nisso. E procurou a irmãzinha mais simples, mais quietinha. Ela era toda faladeira. Procurou uma senhorinha japonesa. E foi falar com ela. E ela falou assim: ó, irmã, tem algum pedido de oração? E a irmã falou, ela orou. Aí a irmãzinha perguntou para ela: e você? Ela ousou acreditar e falou assim: olha, irmã, você está vendo meu filho? Aí, ó, devia estar pendurado aquela hora ali, quebrando tudo. Já gastei todo o dinheiro com médico, com psiquiatra, psicólogo, escola experimental, escola personalizada, nada resolveu. E a irmãzinha Neuza, toda simples, disse assim: eu acho que eu sei qual é o problema do teu filho. Eu não quis me intrometer, mas eu acho que eu sei. Era a hora da mulher rica falar assim: você, irmã, eu já gastei. Não, mas ela ouviu. Porque tem coisa que só Deus pode fazer. Ela ouviu. Me diz então o que é. Eu tenho um neto que tinha um comportamento muito parecido com o teu filho, que foi morar nos Estados Unidos com o meu filho. Chegando lá, foi detectada uma síndrome que não é detectada no Brasil, só nos Estados Unidos. É uma coisa de louco. A luz, a soma das cores da luz branca entra pelo olho dele e dá um distúrbio mental nele. A solução é simples, é só botar um filtro meio rosa e acabou. Se você quiser, posso fazer o exame, marcar com o doutor lá. Ela era muito rica, muito poderosa, foi lá e fez. E não é que era. 2 anos sofrendo com a irmã Neuza do lado dela ali, ó. Agora, o milagre não acaba aí. Ela era rica, poderosa, influente. Levou para a Secretaria de Saúde do município. E não é que achamos outras crianças com a mesma situação? E foi regulamentado aqui agora. E está transformando a vida de milhares de pessoas. Eu não tenho nenhuma pregação que mudou milhares de pessoas, não. Mas quando 2 agentes do corpo, num culto meu, conversaram entre si, mudamos a situação de crianças no Brasil inteiro. Porque esse é o poder da comunhão, do corpo de Cristo. Deus pode fazer muito mais. Agora, como eles faziam isso? Isso é interessante, porque eles perseveravam nessa unidade com alegria. Alegria. Alegria e singeleza. Singeleza aqui pode significar tanto a simplicidade como a sinceridade. Meus irmãos, como a gente foi cantando aqui no final, antes de eu subir, nós não somos felizes, sou feliz, pois em Jesus me satisfiz. Não tem nada pior do que uma reunião de pequeno grupo triste. Nós temos que fazer essas coisas com alegria. É um ambiente de comunhão. Tem que ser simples.
Não é complicado não, às vezes a gente deixa tão rígido aquilo ali. É simples, é singelo, é uma conversa de amigos, de irmãos em Cristo Jesus. E aí, como é que foi tua semana? E pai. E o que você achou da palavra do pastor? E não sei o quê, e não sei o quê. E pá, quando você veio, foi. Com alegria. Às vezes a gente faz um quebra-gelo que bota mais gelo do que quebra. Vai lá, faz um quebra-gelo, e a água, e não sei o quê, e a ciência, e a engenharia, e termina. E é isso aí. O quebra-gelo é para fazer a pessoa quebrar o gelo. Olha que revelação. E o gelo é o quê? Não falar. Então eu nem fazia quebra-gelo. Eu chegava lá e falava assim: e aí? E o Flamengo, hein? 4-0. Aí o cara, não sei o quê. E o corintiano já estava lamentando. Não sei o quê. Aí ele falava não sei o quê, não sei o quê. Aí tinha um irmãozinho que não queria saber de nada. Aí ele era petista. Eu falava assim: e aquela camisa do Lula vermelha, misericórdia. Aí já tinha os bolsonaristas e não sei o quê. Quando eu via que todo mundo falou, amém. Vamos falar assim sobre a palavra de domingo? E domingo, hein? O que mais mexeu com você? Alegria, irmão. Romanos capítulo 14, tem um versículo que eu gosto demais. Todo mundo conhece, só o versículo 17. Mas eu queria que você atentasse também para o 18. Romanos 14, 17 diz assim: porque o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Agora olha o 18. Presta atenção no 18. Aquele que deste modo serve a Cristo, que modo? Com justiça, com paz e com alegria. Aquele que serve a Deus com justiça, com paz e com alegria, olha o que o texto diz: é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Charles Spurgeon disse assim, parafraseando uma frase americana lá: atrai-se mais moscas com mel do que com vinagre. Levará mais homens ao céu o homem com o céu no rosto do que o homem com o inferno no olhar. Se nós somos felizes, tem que parecer feliz. Se Deus está no nosso meio, a gente gosta de falar, principalmente quando não vem ninguém no PGM, né? Vem só 2, 3. Oh, meu Deus. Onde 2 ou 3 estiverem, ali o Senhor estará. E aí Salmo 16, 11 diz o quê? Na presença do Senhor, a plenitude de alegria e delícias eternamente. John Piper tem uma teologia só de alegria. Porque a alegria é a marca do cristão que foi lavado, regenerado, transformado, e sabe que ainda que morra, viverá eternamente com ele em gozo eterno. Mas também tem que ser sincero. Tem que ser sincero. Se a gente quer criar um ambiente de cura, de transformação, a máscara só atrapalha. Paulo diz que ele pregava um evangelho sincero, sem cera. Elicrimeia está no grego. Os vendedores, tinha carioca em todo que é lugar, pastor. Eu fui comprar esse dia um frango aqui, eu sou do Paraná. Aí esse cara veio falando, porta. Pedi um frango na Tijuca. Aí falou assim, eu vou picotar, vai lá, vai pagar e volta. Quando eu voltei, peguei fechado, chegou na minha casa, só tinha uma asa, só tinha um peito. Eu parei para estacionar, paguei R$20, depois eu fui com um carioca, ele pagou 2. E tem esse tipo de gente a vida toda, em todo lugar. E lá em Corinto, quando um vaso trincava, para o cara não perder, o que ele fazia? Ele passava cera no vaso. E aí ninguém percebia a rachadura. Comprava o vaso, colocava a terra e... Agora um comprador sincero julgava contra a luz do sol, para ver o vaso sem cera. E a cera, a máscara de cera que os atores gregos colocavam na cara para interpretar um personagem. Sabe como é que é chamado um ator em grego? Hipócritas. E como Jesus tratava os hipócritas? Nós precisamos ser sinceros. As pessoas nos admiram pelas nossas qualidades, mas se conectam com a gente por causa das nossas lutas. Então você, como líder, como agente ali, começa a abrir seu coração, se expõe.
Porque a gente não é reconhecido pelo que você pensa, eu sou reconhecido pelo que Deus diz que eu sou. E eu sou um filho de Deus, eu não tenho reconhecimento maior do que esse, a justificação pela fé. Então eu posso abrir meu coração. E quando eu abro meu coração com sinceridade, Paulo disse lá em 2 Coríntios 3,18, diferente de Moisés, a gente com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados, metamorfoses, de dentro para fora, de glória em glória, à imagem de Jesus. Quando nós criamos esse ambiente, que persevera na palavra, na oração, na comunhão, com sinceridade, simplicidade, alegria, a transformação. Todos os dias o Senhor vai acrescentando. A comunidade vai achando graça, a igreja vai achando graça aos olhos da comunidade, e o mundo vai sendo transformado pela invasão do reino de Deus, através da mensagem do Evangelho. Eu quero trazer um desafio para você nessa noite aqui. Talvez você está chegando agora na igreja, talvez você ainda nem fez uma decisão por Cristo, e talvez você está achando que essa proposta que estão te dando aqui é só mais uma religião, mais alguns dogmas que você tem que seguir, alguns dias que tem que cumprir, uma porcentagem da sua renda que você vai perder. E eu quero propor para você a realidade. Ser parte da igreja é um estilo de vida transformador. É a oportunidade de ter um antigozo da eternidade aqui, ó. De poder desfrutar um pouquinho do como vai ser no céu, pessoas de todas as tribos, povos e raças, pessoas diferentes, Lula e Bolsonaro, no mesmo lugar, e celebrando ao Rei dos Reis. Ou talvez você já está na igreja há um tempão, e está vivendo essa vida mais litúrgica, ritualizada, não se abriu, talvez está assistindo a gente aí, acha que não tem necessidade, porque você faz com zelo, serve no ministério, contribui bonitinho, vem em todos os cultos, mas você está perdendo uma parte maravilhosa do reino de Deus, que é receber a bênção da multiforme graça de Deus, e ser usado por Ele também. Você tem uma porção do Espírito Santo na tua vida, irmão. Você crê mesmo que Jesus encarnou, habitou entre nós, viveu de maneira perfeita, foi torturado, castigado, morto, ressuscitou, foi assunto aos céus, enviou o Espírito, capacitou os apóstolos, inspirou a palavra de Deus, foram tudo martirizados, enviou um monte de missionários para chegar aqui e você passar 40 anos só vindo, assistindo o culto e indo embora? Para lá no céu, você pode ser usado aqui e agora. Deus tem muito mais para fazer através da tua vida, você nem imagina. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais além do que tudo que pedimos ou pensamos, segundo o poder dEle, que opera em, afinal de contas, Cristo em nós, é a esperança da glória. E eu quero desafiar você também, que está servindo no ministério aqui, e talvez esteja até cansado, sobrecarregado, é mais um programa, é mais um compromisso. Não. Se você vê assim, não é assim. É o estilo de vida que Deus está propondo para a sua igreja. Esse tipo de programação é um resgate do sacerdócio universal do crente. Um resgate que nós temos de podermos ser luz, não apenas sermos abençoados, mas sermos bênção. Deus vocacionou Abraão não para ser abençoado, mas para ser tu uma bênção. E agora nós estamos aqui vivendo esse cumprimento das promessas de Deus, de sermos luz, de sermos sal da terra, de sermos luz do mundo. Você é um agente de Deus, um agente de reconciliação. E o que você está fazendo na tua casa lá, só Deus sabe. E como o pastor bem disse, você nem imagina a recompensa que virá. Não desanime, persevere. Não tenha isso como uma programação, tenha isso como um estilo de vida, porque quando nós vivemos assim, a igreja é abençoada. E se a igreja é abençoada, nós somos abençoados também, porque nós somos a igreja. Então eu desafio você a
experimentar esse tipo de vida fiel, comprometido, relacional, missional, e ver Deus fazendo através da sua vida muito mais do que você pode pensar ou imaginar, porque Deus é poderoso. Eu desafiei, irmãos, a última revitalização, e estou contando essa história para terminar. Cheguei numa cidade com 5 pessoas na igreja só, eu e minha esposa. O último pastor cometeu um pecado com uma pessoa menor de idade, inominável. A cidade era um ovo, 15 mil habitantes. 15 mil. Ficou queimada. A única igreja histórica da cidade, acabou. 5 pessoas lá. E eles não acreditavam mais em nada, estavam tristes, frustrados, desanimados. Eu disse para essas pessoas assim, não precisa confiar em mim, não precisa nem confiar em você, mas confia no poder do Espírito Santo que habita e vive através de nós. Nós somos crucificados com Cristo, agora essa vida que a gente vive pela fé, a gente não vive mais nós mesmos, mas é Cristo que vive em e através de nós. Aquele povo começou a acreditar, meu irmão. E Deus começou a fazer coisas. E eu passei 3 anos e meio lá, tentando correr atrás do que Deus estava fazendo através do povo. Em pouco tempo não cabia mais as pessoas na igreja, não sabia o que estava acontecendo, começou a ficar gente assistindo o culto do lado de fora. Todos os membros da igreja assistiam o culto do lado de fora, porque dentro da igreja só cabia visitante. E começaram a ganhar as pessoas para Jesus, e o sistema de saúde era péssimo, foram lá e ganharam o médico. E o médico ganhou a chefe das enfermeiras, e a chefe das enfermeiras ganhou as enfermeiras, e de repente nós tivemos o melhor sistema de saúde da cidade. E aí a educação era ruim, ganhamos as diretoras, as professoras. No último ano a gente salvou 1% da cidade, em um ano só. Fomos agentes de Deus nisso. O que aconteceu? No último ano, vindo para a junta, o prefeito não teve concorrente. O pessoal achou que foi o maior prefeito da história da humanidade. E eu fiz uma pregação lá que está gravado. O prefeito teve sorte. O prefeito teve sorte. E o pessoal achou que era por causa de mim. O prefeito teve sorte porque ele assumiu a prefeitura quando 5 pessoas acreditaram o que Deus era capaz de fazer através de sua simplicidade. E foram fazendo discípulos que fizeram outros discípulos e outros discípulos, e transformou aquela cidade, transformou aquela igreja. Tivemos que ir para outro lugar desse tamanho aqui, e transformou tudo. E hoje eu passo a vida inteira viajando o Brasil inteiro para falar o que Deus é poderoso para fazer. Me pergunta, o que você fez lá? Eu não fiz nada. Eu facilitei o caminho para Deus fazer. Porque Deus atua por meio do seu corpo. E Ele vai fazer isso em nós e através de nós. Quem crê diz amém. Deus abençoe a todos. Fique na paz. E até mais.